Boa noite, ativadores! Entrando no ar agora para transmitir esta série especial. E eu quero ver todo mundo que está entrando aí, todo mundo que está chegando, já vai me falando se você está me vendo bem, se você está me ouvindo bem. Olha só, vamos que vamos, porque hoje a nossa noite, ela promete. Porque a nossa noite, esse primeiro episódio, né? Esse primeiro episódio aqui da nossa série do Mestres Ativadores, eu trago uma convidada muito especial que eu conheci pessoalmente recentemente. Só que é uma pessoa que simplesmente a conexão foi instantânea. Tanto ela como o querido Elson, que é seu marido e parceiro, e foi uma conexão instantânea. E trazer ela aqui, depois desse contato tão próximo, é um presente, tanto para vocês quanto para mim. Por quê? Todo mundo que me acompanha aqui sabe que a gente trabalha essas questões das ativações constantemente, usando sim os códigos de Grabovoi no nosso dia a dia. Só que encontrando tantas pessoas que estão nessa busca constante de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, essa chave da ativação, né, que a gente usa para as sequências numéricas, eu percebi que cada um desses grandes mestres também possuem ativações ocultas, né? O que são essas ativações ocultas? Essas ativações ocultas são justamente aqueles segredos que fazem toda a diferença no que ele se propõe. Ou seja, a Mai vai falar exatamente aqui qual é a ativação que ela vai trazer pra gente. Qual que você acha que é? Eu quero saber se tem ativador aqui. Já coloca aqui, deixa eu ver se tem ativador. Olha só, um monte de gente aqui estava travado meus comentários. Eu também amo os ensinamentos da Mai. E olha só, eu nem vou me alongar aqui não, porque eu tenho que chamar essa querida aqui, ó. Pera aí que ela já comentou aqui. Deixa eu, olha só. Nem apresentação, porque eu sei que tem muitas centelhas aqui, tem muitos ativadores aqui. Gente, que noite linda. Boa noite, Mai. Boa noite. Vamos testar o áudio para saber se está tudo ok. Tá bom meu áudio? O seu áudio está ótimo. E o meu, tá chegando? Tá tudo bem para você? Tá ótimo também. Mai, parece que a gente estava juntinho agora há pouco. Que foto linda. Eu vou pedir licença pro nosso fotógrafo oficial, o Elson, que tirou aquela foto linda, que assim que terminar essa live aqui, eu vou postar lá, e eu quero ver todo mundo que está aqui comentando lá também. Mai, a gente se encontrou, a gente conversou, e a admiração por tudo que você vem construindo, logicamente, porque é só o começo dessa jornada linda e incrível, porque eu me apaixonei desde os primeiros vídeos que você colocou, contando um pouquinho de tudo, como começou lá. Vou deixar você falar isso, mas eu quero deixar aqui a gratidão e mostrar principalmente para toda essa galera que está aqui hoje se reunindo, toda essa família linda, como que esse caminho do autoconhecimento, ele é mágico, onde todos os poderes, todas as forças se unem. E principalmente quando existe essa união, a gente consegue ir muito mais longe, com muito mais empoderamento e muito mais luz, transbordando isso. Olha que coisa maravilhosa. Mai, para quem não te conhece, se apresente aqui, que eu acho difícil, né? Se apresente aqui, Mai, por favor. Conta um pouquinho da sua história. Você começou já com esse canal do YouTube com 200 mil inscritos, você já começou com esse Instagram transbordando de pessoas, você começou assim, com toda essa desenvoltura na frente da câmera, não é verdade? Nossa, comecei na minha mente primeiro, né?
hoje veio para a realidade. Onde tudo começa, né? No plano mental. Então, não comecei, né? Comecei timidamente. Timidamente, apenas compartilhando. Eu comecei, na verdade, no YouTube, que dizem que é a rede social mais difícil de crescer, né? Mas eu comecei lá porque eu estava estudando expansão de consciência, que é o que eu ensino e o que eu continuo estudando. E como você falou, bem falou, essa verdade é como uma pirâmide. Estou até aqui com uma pirâmide, né? Ela vai levando, ela vem de vários caminhos e levando para um único ponto, né? Essa verdade. Então, comecei a estudar aqui, estudar ali. E aí me veio a ideia, num dia de inspiração, de gravar como um diário. Colocar o celular e começar. Hoje eu estou me sentindo assim, eu estudei sobre isso, eu tive um insight. E falar os meus insights e compartilhar com as pessoas. E aí eu comecei a compartilhar e aí começaram a chegar pessoas que estavam se identificando com a minha história, que também estavam vivenciando isso. E aí eu comecei a compartilhar. Aí depois eu criei um Instagram e criei o nome Temporariamente Humana, porque na época eu não queria que meus amigos, os meus familiares soubessem que eu tinha canal ou que eu estava aparecendo, né? Eu não queria que soubessem. E aí eu fiquei meio ali oculta com um nome fantasia, que era o Temporariamente Humana. E aí eu comecei a compartilhar. E E esse foi o nome, crescendo. como que foi essa intuição desse nome? Explique esse nome para nós. A intuição desse nome foi porque, sabe, um belo dia eu estava pensando assim, poxa, eu não quero. Eu comecei com o meu nome, né, Maia Andrade. Só que aí eu disse, não, mas vão me achar. Acho que eu acho que eu vou criar um outro nome. Aí pensei, aí como o que eu ensino que nós somos centelhas divinas, né, consciência, nós somos além do corpo, além da forma. E aí eu pensei, bom, se eu não sou humana, eu estou humana. Então eu sempre ensino isso, que tem o estado de ser e tem a essência, que é quem nós somos. Então, humanos é um estado, né? Aí eu pensei, eu estou humana, então estou temporariamente humana. Aí veio aquilo, gostei, sou legal, sabe? Aí eu mudei lá na hora e começou, aí pegou. Aí o pessoal começou a dizer, nossa, que nome legal, gostei, é impactante, faz a gente refletir assim que a gente chega no canal, né? Aí eu disse, poxa, legal, deu certo. Fiquei um bom tempo ali escondida dos familiares e dos amigos que não sabiam quem era temporariamente humana. Até porque a foto do meu perfil era uma moça sentada em meditação de costas, que não era eu, essa moça. Eu usava essa moça aleatória, né? E depois mudei para logo, que era uma mandala. E só tem pouco tempo, pouquíssimo tempo. Foi esse ano que eu coloquei a minha foto no perfil, porque antes era o tempo todo uma logo, não tinha a minha foto. Mas aí foi assim que surgiu temporariamente humano, porque todos estamos humanos, mas na verdade somos consciência. Não, e o nome é ótimo. E eu compartilho muito dessa parte da sua história também, de que quando eu comecei no Grabovoi também, eu comecei completamente escondido de todo mundo. Ninguém sabia. Inclusive, eu já fazia alguns trabalhos online e ninguém estava sabendo que eu estava ensinando Grabovoi online já. Tipo, ninguém sabia. E aí foi num momento que parecido com o seu, que parece que não tem mais como a gente segurar, e principalmente quando as manifestações começam a gritar, a gente começa a se perguntar, mas por que eu estou escondendo tanto isso, se isso tá trazendo tanto bem para mim, como para todas essas pessoas, né? Sendo que talvez os próprios familiares também podem se beneficiar. E aí, a partir daí, que aí eu comecei a ficar ousadamente rabiscado, entendeu? Tipo, para mostrar realmente. Adoro assim que você escreve aí. Eu pensava que era uma tatuagem. Você lembra que eu perguntei? Falei, isso é uma tatuagem?
E aí eu escrevo todos os dias, até porque assim, o 520, para quem não sabe, é o dinheiro inesperado. E ele é quase que uma bandeira, né? Porque ele vai muito além do dinheiro inesperado. E eu falo bastante sobre essa variação, porque principalmente quando a pessoa está passando por uma necessidade, por uma conta urgente, e aquela luz chega para ela, não é só o dinheiro que ela vibrou, que ela trouxe. É uma autoestima, aquela capacidade, tipo, nem tudo tá perdido. Então, tipo, é um código mágico e então é a bandeira aqui dos ativadores. Eu tô vendo aqui nos comentários que já as tribos se uniram, porque eu tô vendo que as suas centelhas também gostam de chamar-se de magos, é verdade? É verdade. Eu estou vendo aqui o Mago Pedro 520 ativado. Beijo pro Mago Pedro, para todas as magas e os magos daqui. E Mai, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes de eu continuar, como que você começa a maioria dos seus vídeos? Fala para mim. As suas boas-vindas tradicionais. Vai, pra gente, eu acho que a gente sabe disso e ouve isso, principalmente a gente que assiste muito seus vídeos, né? Eu começo assim. Olá, centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. E aí eu quero pegar esse gancho justamente pelo tema, né, desse nosso encontro, ativando a sua centelha divina, né, para uma vida extraordinária. Fala um pouquinho o que é exatamente a centelha divina. Como que funciona isso? Conta aqui pra gente. Então, a gente precisa realmente ativar. Eu gosto muito desse comando de ativar, né? A gente estava até falando recentemente lá no canal de ativação do arquétipo, né? Do mago. Então, eu falava assim, Maga Mai, ativar, que está ativado o arquétipo do mago, né? Por isso que eles estão se chamando de magos. E assim, a centelha divina é a nossa essência, quem nós realmente somos. Eu gosto do exemplo do copo d'água, né? Então, imagina o oceano é a fonte, o todo, o universal, a fonte criadora, a origem, a consciência que originou e mantém tudo no lugar, né? É o todo. Na religião chama de Deus, ou fonte criadora. E então, esse oceano de consciências, esse mar de consciências, onde nós estamos todos juntos e misturados, somos todos um. Aí imagina que pegam vários copos e vão tirar a água do oceano. Então eu levo esse copo com a água do oceano para longe. Então a água que está dentro do copo é o oceano, né? Só que em porção menor. As mesmas qualidades do oceano estão naquela água que está lá dentro. Então, centelha é um termo usado dentro da filosofia hermética, dentro das filosofias iniciáticas, que eram usados muitos códigos, né, muita nomenclatura, porque era um estudo oculto. Então, assim, centelha é como uma fagulha de consciência de uma fonte maior. Então, a gente pode dizer que somos deusinhos, né, porque somos imagem e semelhança, somos criadores em proporção que a nossa experiência temporariamente humana nos permite. Então, a fonte, que é o oceano, o mar de consciências, a fonte criadora, é criadora. Criadora de planetas, de universos, de galáxias, em termo macro. Aí também dentro da filosofia hermética chamado de macrocosmos. Aí vem, né, o estudo da filosofia macrocosmos. E dentro de nós tem o microcosmos. Então, nós somos pequenos universos. O microcosmos do macro está em nós. Então, a gente tem as mesmas qualidades do macrocosmos, da fonte criadora. Nós também somos criadores. Nós também somos deuses em miniatura, né? E a centelha é esse pequeno Deus que está em cada um de nós, esse grande poder. E eu digo que quando a gente vive só se identificando com o nosso corpo, a nossa forma física, a gente esquece o maior poder que existe em nós,
Aí vem, aqui e ali a pessoa acessa através de, ó, por exemplo, quando você usa um Grabovoi, o código, você fala ativado, você está dando um comando que é o seu comando por direito, de microcosmos, de microdeus, em você, de centelha divina, para criar sua realidade, usando o poder da sua intenção. Então eu acho que esses deusinhos que estão aqui, eles não estão compartilhando essa live, esse encontro nosso, como eles deveriam. Eu quero saber para quantas pessoas esses deusinhos já enviaram essa live aqui. Vamos ver se esses magos e esses ativadores estão aqui. Porque o coraçãozinho até que não parou tanto, mas eu acho que eles estão meio tímidos ainda. Então, ó, aproveita, pega esse aviãozinho aqui, gente, e compartilha, e manda para todo mundo que tá aqui. Eu vou mandar para os 10 primeiros que eu tô vendo aqui. Olha só. Aqui, e tô mandando. E vou soltando o coraçãozinho, que é o termômetro aqui. Quanto mais coraçãozinhos, quanto mais pessoas vocês trouxerem para cá, mais o Instagram vai avisar pra gente. Então, já vou puxando a orelha desse pessoal aí, viu? Com um Facebook desse aqui, com um encontro desse aqui, meu Deus do céu, quando que você vai ver isso aqui? Mas nunca, só aqui mesmo. E olha só, você já explicou da centelha. Em maio, você começou essa sua jornada no autoconhecimento. E quando que foi que você realmente, por exemplo, sentiu que o que você estava trazendo para a sua vida, ou seja, transformando a sua vida, manifestando, tinha algo diferente e que você precisava ensinar? Qual foi essa virada de chave? Teve algum evento ou alguns eventos como esse? Ah, eu digo que é como juntar peças de um quebra-cabeça. Você vai juntando daqui, dali, alguém chega e te fala uma coisa, você começa a ler um livro, depois lê outro. Parece pistas, né? Você vai ali na caça ao tesouro. Aí, o que realmente me trouxe assim um estalo e que me conquistou foi essa ideia da centelha, que também tem outros nomes, né? Que é muito conhecido com outros nomes, como eu superior. Então, esse eu físico, aqui, esse personagem, é o eu inferior, que vive no mundo inferior, ou seja, no mundo da matéria. E tem o nosso eu superior, que é a nossa centelha divina, que é a nossa verdadeira identidade, que vive no mundo superior, que é o mundo da causa, que é onde tudo é criado, o mundo do invisível, o mundo do plano mental. Então, também na filosofia do Advaita Vedanta, antigos lá na Índia, é chamado de Atma. Então, Atma é um termo que é usado, que os indianos usam para acessar essa centelha, esse microdeus, esse microcosmos em nós. E aí eu entendi que existia, eu disse, ai, que legal, agora eu sei. Porque eu sempre acreditei, assim, que existia uma força me conduzindo. Uma intuição, alguma coisa assim, sabe? Tanto que quando eu comecei o canal, eu digo que foi a minha centelha que disse, vai lá e me deu também um nome temporariamente humana. Então, quando eu ouvi falar sobre isso, eu disse, poxa, que legal, quer dizer que eu tenho superpoderes. Eu sinto assim, que com a minha centelha divina, quando eu estou ativada com a minha centelha, quando eu estou em conexão com o meu Atman ou com o meu eu superior, aí sai da frente que não tem nada que me segure, porque tudo que você desejar já é seu. Você só tem que se alinhar. Como se alinhando? Como ativar? Mantendo a sua vibração na frequência da sua centelha divina do seu eu superior. Aí eu disse, é isso que eu vou manter o meu foco nisso. E comecei a manter o meu foco na conexão, no alinhamento com a minha centelha, mantendo a minha vibração, e eu comecei a ver as coisas aparecerem. As coisas que eu desejava, mínimas coisas, tipo, sabe, desejar uma coisa que não tem na cidade e de repente alguém aparecer e trazer para você, sincronicidades, números repetidos, um monte de alguém dizendo assim, nossa, lê esse livro e uma coisa você se sente conduzido no processo, você se sente orientado, guiado no processo, você vê, alguma coisa está acontecendo. Eu acho que eu cheguei ali num conhecimento que realmente parece mágico.
E é muito legal essa parte que quando a gente está na jornada sozinho, antes da gente ter decidido transbordar esse conhecimento, é muito engraçado isso, porque chega um momento que muitas pessoas chegam para mim e perguntam: ah, mas Diego, o que você já manifestou com os códigos, né? Eu falo assim: puxa vida, se eu fosse começar agora a elencar tudo, vão ser aí quase, vai ser uma Barça, né? Uma enciclopédia. E eu gosto de contar a história lá, que foi um episódio específico, que inclusive tá no meu livro, que foi naquele momento onde eu estava testando tudo, e aí foi o momento da virada, onde aquela manifestação só podia ter vindo do processo dos códigos. E aí foi que eu me deslumbrei com esse universo. E depois disso, muitas outras coisas foram acontecendo. E chega um momento mesmo que parece que a gente está com uma varinha na mão, né? Literalmente. Só que aí chega um momento que a gente começa a transbordar, e é isso que você começou a falar aqui. Da gente manter a nossa vibração, a nossa frequência lá em cima. E muitas pessoas não conseguem entender essa chave. Você tem algumas dicas, Mai, de como que a pessoa pode realmente cuidar? Porque eu gosto de falar que esse nosso estado de ser é o nosso GPS. É a máquina avançada que nós temos contato, né? E nós não usamos como deveríamos. Então, qual que é a dica dessa centelha para essas outras centelhas aqui, para manter essa vibração lá em cima? Olha, uma dica aqui, aproveitando, são os códigos. Achei muito legal quando você ensina que você usa os códigos para colocar a sua intenção, porque o que vale ali no processo é a intenção por trás do uso de cada código, né? E isso é uma das formas práticas que tem de manter sua vibração. Então, tem várias, digamos assim, técnicas, né, para você manter a sua vibração, sua conexão com o seu eu superior. Então, os códigos são uma delas. E eu manifestei dinheiro inesperado com os códigos, viu? Lá no início eu comecei a estudar. Achei um pouquinho complicado memorizar naquele momento, mas eu escrevi o código inteiro na janela, no vidro do meu banheiro, com lápis de olho. Lá ficou. E o dinheiro inesperado veio. Aí eu fiquei... Isso foi uma das coisas que eu fui vendo acontecendo no meu processo, né, de expansão de consciência. Eu fui entendendo que a nossa consciência cria a nossa realidade realmente. Então, tem várias as ferramentas. Cada coisa que a gente coloca na nossa cabeça, por exemplo, o que você está colocando também para dentro. Que tipo de coisa você está assistindo, que tipo de conteúdo você está consumindo, né? Mantenha uma dieta mental saudável que vai te ajudar a manter tua vibração. Até mesmo se afastar de companhias antigas que te levam para baixo. Isso foi uma das coisas que eu acabei fazendo, meio que sumir, né? Assim, por exemplo, na época, eu abandonei 100% o meu Facebook pessoal. Eu abandonei totalmente naquele momento, porque era um local onde eu tinha muitas brigas, acontecia muitas coisas. Eu fui vendo o que estava, digamos assim, causando algo que deixava a minha vida tóxica, né? Então, aquilo que deu para ir tirando, eu fui tirando. E praticando o bem-estar, caminhada na natureza. Por exemplo, quando eu recebi a ideia do canal, eu estava fazendo o exercício de bem-estar. Até hoje é uma prioridade para mim. O exercício é um spa em casa, faz um escalda-pés, né? Coloca ali sal nos seus pés e fica relaxando, né? Se sente merecedor. É isso que eu faço. Aí eu estava fazendo um exercício de bem-estar, ouvindo música de meditação, relaxando. Foi quando veio aquela inspiração. Então, essas são formas práticas que a gente tem de manter a nossa vibração elevada. Não é forçar a pensar positivo ou varrer o nosso sentimento para debaixo do tapete, mas é apenas fazer escolhas que sejam mais saudáveis para a nossa dieta mental.
ao máximo que conseguir. Não precisa ser perfeito. Mas cada dia, se você conseguir um pouco mais, caderno da gratidão também, eu faço caderno da gratidão até hoje, isso me ajudava muito a manter minha vibração elevada. Enfim. Muito, olha só, você fica falando, fico prestando atenção e ver como que as nossas jornadas, e acredito de vários outros amigos nossos, são muito parecidas, né? Porque assim, muitas vezes quando a gente está sendo sobrecarregado com um monte de problemas, pessoas tóxicas, pessoas que colocam a gente para baixo, ou um monte de problemas, às vezes você ouvir, né, de um mentor ou em um vídeo, você tem que sair desse estado, você tem que mudar isso. As pessoas falam, não, parece que as pessoas querem ficar ali e falar assim, mas para vocês falando é fácil. Mas na verdade, quando a gente está falando, é porque muitas vezes a gente já esteve ali. E a gente só conseguiu sair dali porque a gente viu que, mesmo que você precisa receber aquele sentimento, porque é uma informação, e eu gosto de falar que eu gosto muito de reciclar a energia. Pega essa energia tóxica, pega todas essas questões que estão te deixando para baixo, você vai conseguir reciclar essa energia em direção ao seu objetivo, em direção ao seu desejo. Não tanto com a mesma intensidade como energia positiva, como está vibrando, fazendo todo esse ritual que você compartilhou. Só que muitas pessoas, o que elas fazem hoje? Elas descarregam essa energia negativa, jogam para longe, sendo que elas podiam usar aquilo para manifestações futuras. Legal. E trazendo essa ideia... Nossa, eu apaixonei por essa ideia do mago, gente, porque eu fico aqui hipnotizado. E eu sei que você fala e ensina com maestria as 7 leis, né, universais, as 7 leis herméticas. Inclusive, eu acho que eu vou fazer questão de que no nosso próximo encontro você assine, além do seu próprio livro, lógico, que eu vou querer autografado, o meu Kybalion, que está ali, porque nada mais justo, né? Com essa professora. Tem gente que perguntou que não sabe qual que é o seu canal, gente. Fala seu canal aí, Mai. Alguém que deve ter entrado aqui agora. Vai, por favor. Temporariamente Humana. É o meu canal. Temporariamente Humana. Muito simples, gente. Mas não se preocupa, não. Porque lá nos stories está marcado. Depois que a gente terminar aqui a live, também vai estar tudo marcado. Eu não vou deixar vocês se perderem, tá? Fiquem tranquilas. Mas, Mai, existe alguma passagem específica do Kybalion que você gosta mais ou não? Ai, olha, tem tantas. Eu amo esse livro. Aqui Deixa eu ver. Para. Tem aí o Kybalion? A passagem que eu gosto mais, né? Ou uma passagem que, para quem nunca ouviu falar, vai poder pegar essa informação, sair desse nosso encontro e colocar em prática esse conhecimento. Você escolhe, Maga Mai. Então, é até um axioma, né? Porque cada uma das leis tem axiomas, que são ensinamentos, frases como se fossem enigmas, que tem uma verdade ali escondida. E esse axioma, ele é o mais famoso do livro Kybalion, dos ensinamentos do Kybalion. E ele está no documentário da Rhonda Byrne, O Segredo. Então, hoje, eu vim entender melhor o segredo depois de entender o Kybalion. Na verdade, entender a vida depois que entendi o Kybalion. Então, esse axioma, ele é o mais famoso dos magos. Ele é o axioma dos magos. Então, como a gente está falando dos magos aqui, né? Você é o mago da ativação dos códigos, o mago dos códigos. Que honra! Eu fui condecorado por você lá no nosso encontro, hein? Foi, já falei. Você é o mago dos números, o mago dos códigos. Então, o axioma é o seguinte:
O que está em cima é como que está embaixo. O que está embaixo é como que está em cima. O que quer dizer isso? Esse axioma, ele é referente à lei da correspondência. A lei da correspondência é representada pelo arquétipo da árvore, com suas raízes expostas. Então, você vê a árvore ali, grande, né? Aquele caule, toda a copa da árvore para fora, mas para existir aquela parte da árvore que nós estamos vendo, existe uma parte invisível da árvore que nós não estamos vendo, que está para dentro da terra, que são as raízes. Então, esse axioma, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, quer dizer que tudo é criado num mundo invisível, no plano mental. Então, assim como você é na sua consciência, você é na sua vida. Então, a vida física, tudo que nós temos no mundo físico é um reflexo do que nós temos no mundo invisível. Por isso, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Uma outra forma de falar esse axioma é a frase de um mago, que é o Eliphas Levi, um mago também que ensinava, né, sobre isso. Ele diz assim, que o visível é a medida do invisível. Então, se a casa que você está hoje, o carro que você está hoje, o seu emprego, o seu salário, todo o resultado tangível da sua vida é a medida do que está no teu mundo invisível. Quer mudar o teu mundo visível? Mude primeiro o mundo invisível. Então, essa lei fala disso. É a mudança primeiro de consciência do plano, que é o plano superior. Aí vem o plano superior e plano inferior, né? Eu inferior, eu superior. Por isso que quando eu ativo, me conecto, mantenho a minha ativação mental com a minha centelha divina, com o meu eu superior, aí aquilo, o mundo da matéria, ele tem que se curvar perante o mundo superior. Porque o mundo da matéria é a sombra e o mundo superior é a substância. Então, o mundo mental cria o mundo material. Se a gente entender isso, entender o caibalho inteiro, entendeu lei da atração, entendeu tudo, tudo, tudo. Tudo. Se a pessoa entender isso, ela já está pronta para ser uma maga condecorada. E já começa a criar a realidade dela. Um negócio é você acreditar que aquilo que está manifestado no mundo físico é o reflexo do invisível. Quer mudar o mundo físico? Muda o invisível. Muda aqui, né? Então, aí eu não tenho que esperar por ninguém. Eu não tenho que esperar para o mundo mudar. Eu não tenho que esperar por alguém aparecer e me ajudar. Não, tudo depende de mim. Da minha mudança de mente, de pensamento, da minha mudança de consciência. Aí eu viro a maga da minha própria vida. E eu gosto de falar muito, porque antes de entrar de cabeça nos códigos, e eu sou um apaixonado também pelos estudos da Cabala, né? Sim. E da própria filosofia como um todo, inclusive é essa questão mesmo, que a chave é exatamente desse princípio hermético, e na Cabala usa muito também o termo de você estabelecer aquela certeza absoluta. Ou seja, não consegue manifestar no mundo físico, é porque você, ou qualquer um que não consegue manifestar no mundo físico, não está acreditando que esse poder é seu direito divino. Porque se você tivesse essa certeza imutável, a certeza absoluta, como que a sua próxima respiração, você vai respirar, ninguém fica pensando na próxima respiração, você manifestaria o que você deseja. O problema Exatamente. Será que aquele carro lá é luxuoso demais? Esse salário, esse estado de saúde? Ou seja, você vai se condicionando pelas respostas do físico. E eu gosto muito de falar que o seu físico hoje, o campo informativo, ele é quase que um instante do passado. Ou seja, se você está com problema financeiro, isso é um instante do passado. Então você tem que, sim, começar essa criação mental agora, decidir, definir. Perfeito. E daqui, no próximo instante,
você vai ter uma nova realidade. Só que a gente se deixa o quê? Criações constantes do passado em cima do passado. E aí a gente fica só recriando aquele mais do mesmo e o pior, piorando, né? Porque você fala, nossa, não tem como, isso aqui não vai sair daqui. E fora esse estudo que você fez com maestria, tem algum outro livro ou estudo que você fez aqui falou assim, meu Deus do céu, olha que peça incrível nessa minha jornada. Tem, Maia? Conta pra mim. É difícil, Eu sei. difícil escolher, porque são muitos livros, né? Muitos O bom, assim, vamos falar para todo mundo que a gente combinou certinho, que a gente ia fazer todas essas perguntas. Você já separou, né? Todos os livros, é tudo... Gente, é tudo fake, entendeu? Tipo, né? Tudo, eu falei, ó, vou fazer essa pergunta, você já separa. É igual de televisão, gente. É igual televisão. Brincadeira, gente. Tipo, esse aqui é realmente uma conversa. E eu gente, é tudo espontâneo. Gente, o Diego ele é muito bem-humorado. Onde ele tá, ele faz todo mundo rir. Vocês não têm noção. Não, eu falo assim, porque, gente, o conhecimento que tem no seu canal é incrível, Mai. E tá lá, né? Gratuitamente para as pessoas que estão nessa busca. E é incrível. E igual você falou, quando você começou lá, compartilhando, fazendo isso na sua jornada, porque muitas pessoas falam, meu Deus, por onde eu começo? Por onde eu começo? Gente, você começa por um livro. Mas antes do livro, com a vontade de mudar. Legal, é. Eu estou falando isso porque eu sei que você citou alguns livros. Sim. Lá. Qual seria a outra dica para deixar esse pessoal? Porque eu falei que esse primeiro dia ia começar assim, bombástico. Então o pessoal vai sair daqui correndo para a livraria, correndo para o seu canal, correndo, querendo estudar para que essas mudanças aconteçam. Bom, eu tenho que falar, é difícil escolher, mas bom, eu vou falar o seguinte: o Dexter Hicks, Peça Ser Atendido. Gente, eu ia te falar isso agora, e isso não foi combinado. Olha só. Ai, eu ia falar, eu abri seu canal e eu vi que você está fazendo uma série nova. Da Esther Hicks. E eu tenho que te contar isso. O meu livro, inclusive, não está aqui, do Peça Ser Atendido. E por que eu quero te falar isso? Porque esse livro foi o divisor de águas. Porque sem esse livro e sem o acontecimento que aconteceu na minha vida, eu não estaria talvez, né, no autoconhecimento, não teria conhecido o Grabovoi logo depois. E o Peça Ser Atendido foi o livro que me acompanhou durante a semana que o Pedro ficou no hospital. Ele ficou na UTI com 3 dias de nascido e eu não podia entrar, só a Avni que podia entrar. E eu fiquei lendo ele, e só li esse livro. E o que me despertou essa centelha em mim, porque ele podia não ter saído de lá, e foi que eu gosto de falar assim, a noite mais escura da alma, né? Vários livros. Foi a noite mais escura da minha alma, foi aquele período. E o período de renascimento. E tem uma prática nesse livro, Peça Ser Atendido, então, são várias práticas que você exercita. E eu estava com o livro e eu fiz uma dessas práticas e deixei no livro. E o que acontece? Por que isso mexe tanto comigo? Porque no dia que o Pedro teve alta, a prática que eu tinha escrito, que era para essa manifestação futura, era exatamente o que estava escrito. Que ele ia sair com o macacãozinho vermelho, e a gente ia para o apartamento, e um monte de coisa. E esse livro, tanto que ele é mágico. Um dia a Avni quis pegar ele lá, eu falei, amor, você pega ele, mas você pega ele com cuidado, tá todo amassadinho já, lógico. Mas, ó, esse daí ninguém mexe. E o que tocou nesse livro em você, Mai? Conta pra mim. Então, eu sou apaixonada, dá até de chorar quando eu falo da Esther Hicks. Eu estou contando aqui, óbvio, né, gente?
Ah, a gente vai juntos, né? Lembra que a gente conversou? Nossa, aquele cruzeiro Lá vai lá, você, a Avni, eu e o Elcio, nós vamos para o Cruzeiro do Caribe. Caribe não, do Alasca. Alasca, da Isso. Esther Hicks. Uma Tá. semana com Esther Hicks. Ai, que No Alasca. delícia. Vamos cocriar isso aí. Vamos cocriar. Certeza absoluta. Gente, então assim, eu amo demais. Por quê? Porque a história da Esther, eu modelei a Esther lá no início, assim, eu já estava estudando muita coisa, mas eu modelei ela, modelar no sentido de o que ela fez para ela ter resultado. Então, no livro fala, né? Lá no início do livro, Peça Ser Atendido, fala que ela mandaram ela meditar, né? Para ela se conectar com esse eu superior. Né? Que Abraham é uma família de consciências do oceano de consciências. E aí ela meditava 20 minutos por dia, toda manhã, e escrevia no caderno de gratidão dela. E aí eu fiz isso. Eu fiz isso. Uma vez eu ouvi uma palestra onde a Esther estava canalizando e a pessoa estava dizendo assim, eu já fiz de tudo e não dá certo para mim, tal, aquela coisa, né? E eu estava nessa fase, já tinha lido muito e acertava uma coisa, mas não, sabe quando você está aprendiz de feiticeiro? Quer transformar numa rosa e transforma num sapo? Exato. Então tá fazendo tudo. Uma hora acerta, outra hora erra. Aí Abraham falou assim, se você passar 30 dias consecutivos, mantendo sua vibração, seu foco na conexão com seu eu superior, né? Que é a centelha divina, é o eu superior, aí você vai ver que é tempo suficiente, constante, para você ter um salto na sua vida. Aí eu aceitei o desafio e fiquei fazendo exatamente o que a Esté fazia. 20 minutos de manhã ao acordar, meditação. Com a intenção de conexão com a minha centelha, com o meu eu superior. Depois, caderno da gratidão. E depois, leitura de um livro. Que era um livro que eu estava lendo na época, que era o livro de Mirdade, um livro maravilhoso. E o Kybalion também eu li. Aí eu comecei a ver as coisas acontecerem na minha vida, assim. Comecei a ver. E esse livro, ele ensina isso, que nós não somos o nosso corpo físico, que nós somos além, que a nossa maior parte é não física. Que esse corpo físico, ele representa em torno de 1% de tudo que nós somos, de todo o nosso potencial. E quando a gente prioriza se conectar com a nossa essência, com o nosso eu superior, a gente acessa poderes além do físico, poderes extrafísicos. E aí esse livro fala sobre isso, sobre manifestação da realidade, cocriação, mas tudo com foco na elevação da vibração para se manter em conexão com o nosso eu superior. Né? Então, esse livro é maravilhoso. Por isso que eu indico ele. Eu acho ele fácil de ler, ele não é um livro difícil, é um livro com uma linguagem contemporânea e ele tem as práticas, né? Como você mencionou, são 28 práticas, exercícios lá atrás que a pessoa pode seguir todos os dias uma prática daquela ali e manter a vibração dela elevada e ver o negócio acontecer. E é muito gratificante mesmo, porque tem a primeira parte, né? Tem toda a parte histórica e para você chegar preparado lá na frente também. Mas da parte prática é exatamente uma chave que eu quero trazer aqui. Por quê? Muitas práticas você colocou no seu canal. Sim. Muitas práticas tem no meu canal. A gente compartilha, eu gosto de falar e compartilhar com a Abne, eu acho que o Elcio também vai concordar comigo, que a gente quando decidiu se tornar mago e professores, o trabalho ele é muito gratificante. Só que ele é um trabalho infinito. Porque é um trabalho que ele não acaba nunca. Você nunca vai parar de estudar. Eu nunca vou parar de estudar. E por isso que esses livros, que foram livros que nós iniciamos, tem muita gente perguntando aqui, gente, peça ser atendido, o Kybalion, depois a gente faz uns stories, abre uma caixinha e a gente vai mandando todas essas dicas para vocês. E chega um momento que parece que a gente começa a ficar com sede de pegar livros mais antigos, né? Método Silva,
os segredos da vida. Eu estudei o método Silva também. Então, eu sou apaixonado. Você falou de modelagem. Do método Silva foi uma grande iniciação para mim também. Essa da intuição, da criação, e grandes outros mestres também, de como que eles faziam isso naquela época, sem internet, sem nada, né? Só no experimento, como que aquela multidão toda acontecia. E o que eu gosto de falar é o seguinte, que não é o livro, gente. Não é o livro, que tem muita gente perguntando o livro. O que você tem que saber? Primeira coisa o que está acontecendo na sua vida que não está te trazendo alegria. Antes de você sair correndo para a livraria ou entrar no site agora, pega um papel, uma folha, qualquer coisa, um saco de pão e escreve o que não está legal na sua vida. Então, porque essa falta de clareza vai ser muito mais benéfica do que você começar a ler um livro e achar que o livro vai trazer essa cura para você. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes eu fui lá, comprei o livro, lá atrás, tá, gente? Achava que só igual ir na academia, né? Só de comprar o livro eu já tô 50% curado. Só de escrever. É verdade, já comprou o livro, começou a transformação. Ó, já tô com 7 leis cósmicas aqui, ó. Meu Deus, já tô iniciado, hein? Ó, meu Deus. E muito engraçado. A Abby deve estar aqui na live também, acompanhando, e ela pegava assim, ela falava assim, nossa, duvido que você leu todos esses livros aí. Não é porque os livros, porque eu não gosto de amassar muito livro. Eu gosto de ler e gosto muito de grifar. E aí, às vezes, ela falou, você tem esse livro? Ah, tenho, né? Ah, então me empresta. Então. Aí ela tem mania de fazer isso com o livro. Aí eu arrepio, né? E aí ela pegava assim e falava, mas esse daqui você leu, né? Porque tava tudo marcadinho, né? Aí todos os que ela ia pegando para ela ler, que ela tava começando e estudando, tudo tava marcadinho. Se ela tiver aqui, ela vai pegar e vai falar aqui também. E aí, é muito importante que, gente, quando você compra um livro, com todas essas dicas que a Mai está trazendo aqui, você tem que ser guiado por essa intuição. Que não é o livro por si só que é o remédio. Agora, se você começar com essa consciência, eu gosto de usar setada a intenção, e não precisa muito a gente parar e se preocupar em, eu tenho que ver o mundo perfeito que eu desejo. Não. Porque você vai ficar perdendo muito tempo vislumbrando o que você deseja e vai esquecer do que está ruim na sua vida. Então, o que está ruim? Porque muitas vezes aquele está ruim, mas está bom e você vai levando. E aí, às vezes, quando você for na livraria ou entrar no site, qual que eu vou comprar? Qual vídeo da Maia eu vou assistir? Qual vídeo do Diego eu vou assistir? Inclusive, eu abro as caixinhas aqui, Maia, e 90% das perguntas, elas são todas repetidas. Como que ativa? Como é que faz? Quantas vezes? Inclusive, na semana que vem vai ter a maratona do Grabovoi Sem Segredos. Mas o que eu sempre falo, e os ativadores ficam bravos comigo, que eu falo assim, gente, o mais importante que você precisa aprender é como usar esse GPS, como usar o seu sentimento, como que você está se sentindo. E a partir daí, quando você tiver essa clareza, as respostas vão aparecer. Só que as decisões são suas. E as decisões que vão sendo guiadas por essa conexão. Quando você, por exemplo, Mai, lá atrás, quando você sentia que uma pessoa estava... Eu gosto de falar assim, que a gente tem tipo um cano, né? Esse cano de energia. E essas pessoas tóxicas, eu chamo de desativadores de sonhos. O que você fazia? Você falou que você se afastou. Mas antes de você se afastar, qual que é a dica que você fala para a pessoa que tem um desativador de sonho dentro da própria casa? Às vezes é o marido,
às vezes mora com a mãe, às vezes são os filhos. Você tem uma dica? Nossa, tenho. Tenho uma dica e uma técnica Ah, muito para bom. ensinar que eu usei, né? Que eu usei. Porque assim, gente, principalmente quem mora com a gente, né? Não é que eles sejam maus, que as pessoas sejam más, é porque assim, é o que a vida proporcionou no momento, né? A gente também. Eu também desativei muito sonho dos outros antes de saber, né, o que eu sei. A gente não faz isso porque quer. É porque o que a vida fez com a pessoa, né? A pessoa fez as suas escolhas ali. Então, assim, foi o seguinte. Quando eu comecei a estudar, né, tudo isso, eu estava estudando sozinha. Então, eu estudava escondido, não deixava nem o meu marido saber. Né? Então, meu marido e tudo mais, cresceu na igreja, igual eu, não acreditava muito, tinha até um pé atrás com tudo isso. Dizia que era coisa de místico. Aí, uma vez eu estava ouvindo uma palestra e eu estava dentro do banheiro ouvindo, né? Que até hoje eu faço isso. Eu vou tomar banho e coloco o celular tocando palestra, tocando audiobook, alguma coisa. Aí eu estava ouvindo uma palestra. Aí quando eu saí do banheiro, ele falou assim: não acredito que você tá virando agnóstica, é? Você não vai mais acreditar em Deus? O que esse negócio de energia, de cosmos? Então ele não acreditava muito. E assim, né? Como ele que só ele trabalhava na época, ele tinha muito medo de não dar conta das coisas, não, da gente acabar o dinheiro, de não ter. E eu estava tentando lá ativar prosperidade, prosperidade. Aí chegava o marido, esse mês não vai dar para pagar, eu estou preocupado com as contas esse mês, o negócio não tá bom, tá difícil. Aí o que que eu fazia? Pega essa técnica aí. Eu visualizava que ele na minha frente falando aquelas coisas era como se fosse um holograma, uma lembrança de um passado distante, que aquilo não era o presente, que aquilo era o passado, que era o eu do passado dele. Aí eu olhava ele falando e eu ficava assim, foi até uma técnica do Neville Goddard. Vou dar os créditos, que eu gosto muito dele também. Neville Goddard, amo demais. Que eu chamei de técnica da lembrança futura. Aí o Neville diz pra gente falar assim: me lembro do dia em que meu marido falava que as vacas estavam magras, que a gente não tinha dinheiro, que estava tudo muito difícil. Então aí eu visualizava que ele era como uma fumaça, um holograma, como se fosse assim sabe, uma memória, um holograma mesmo. E eu ficava olhando para ele e ele falando e eu visualizando que ele era transparente e que aquilo era uma lembrança, mas que agora tava tudo bem. E, gente, eu fazia muito isso, muito mesmo. E isso me ajudava a acalmar muito e a não julgar ele, né? A não julgar, a não, né, ficar brava e nem me desanimar. E tenta aí, só tentem. E Se você depois, tiver alguém, depois conta como é que foi. Né? nossa, Olha, teve a Rosângela falando que fez da geladeira. Porque teve uma época que a gente estava. Essa época foi vacas magras mesmo. Da geladeira estar vazia. Aí eu abria a geladeira e visualizava que aquela geladeira vazia era uma lembrança. Uma lembrança. Eu dizia assim, nossa, eu lembro do dia que eu abria a geladeira e estava vazio, não tinha comida, e estava muito difícil. Só que era o presente, só que eu visualizava como sendo o passado, né? Então, é como você falou. Na verdade, você explicou no início. A pessoa tá vivendo, tudo que a gente está vivendo agora é passado. Por quê? Porque foi criado atrás e só manifestou agora. Na verdade, sempre o presente, ele é o passado, porque ele existiu primeiro na mente, primeiro aqui, ó, por exemplo, a gente primeiro conversou, né? A gente conversou, bora fazer uma live junto, bora e tal e tal. Aí você convidou, ou seja, a live já existiu. Aí agora ela está se materializando. Então, tudo que está se manifestando no físico hoje é fruto de 3 dias, 4 dias, 5 dias ou até anos que foi cocriado isso antes e agora está se manifestando. Então,
você pode olhar para o seu presente como sendo uma lembrança passada. Então, quando for uma coisa desagradável, você pode visualizar que aquilo é só um passado seu. E olha, ó, eu estou arrepiado com como essa técnica linkou com o que a gente tinha falado antes. Eu gosto de falar que são os instantes de passado e a gente não pode se deixar se definir por isso. Por isso que a gente materializar essa certeza dia após dia, e principalmente a primeira pergunta que eu fiz quando a gente começou mas o que é essa inteira divina? É esse pedacinho de Deus que tem dentro da gente. E se a gente tem esse pedacinho de Deus e a gente é criado à imagem e semelhança de Deus, por que será? Por que será que você acha que as coisas não estão no seu controle? Por que você acha? Porque aí vamos lá, brincando, né? Eu gosto muito do Todo-Poderoso, do filme do Jim Carrey, mas aquele filme lógico, um filme de comédia, uma brincadeira, mas pensa, se você tivesse os poderes de Deus na sua mão, como a sua vida estaria hoje? O que você mudaria? Ah, Diego, isso. E por que você não muda, criaturinha? Porque você está renegando esse poder. Porque esse poder ele já existe dentro de você. Só que a gente não acredita. E como tudo que a gente cria no mental é o que a gente materializa, você vai tendo mais do mesmo, em loop. E muito engraçado isso, porque a gente combinou essa live e aí ter toda essa da materialização, e você, inclusive, estava de viagem e aceitou prontamente. E eu quero que você, Mai, antes da gente encerrar, para deixar esse gostinho de quero mais, né? Porque depois a gente deixa todo mundo doido, não vamos entregar tudo aqui para vocês. Você tem uma dica, uma prática para quem está aqui ao vivo com a gente conseguir fazer agora, antes de dormir, antes de deitar? Pode ser de qualquer um desses grandes mestres que você tem ou uma prática sua mesmo. Bom, vamos, já que a gente tá aqui nos códigos de Grabovoi, ativação da prosperidade, vou ensinar uma que eu gosto muito, que é super tranquila, super simples. Inclusive, eu tenho ela conduzida, guiada, né, no meu canal, o áudio para a pessoa ouvir. Que é uma técnica de alquimia mental, porque somos magos, né? Alquimistas, que é ensinada pelo mestre Saint Germain, que eu gosto muito, que é a técnica de um comando, da porta aberta que ninguém pode fechar. Então, a pessoa, você pode fazer quando estiver deitado na cama, antes de dormir, feche seus olhos, você vai visualizar um fluxo dourado passando no alto da sua cabeça, assim, por cima, sabe? Porque o universo, ele é abundante. Não existe a escassez para Deus, para a fonte criadora, porque ela cria mais do que precisar. É infinita, né? Então, essa abundância, que é como a representação mental de um fluxo dourado, então, quando nós estamos no fluxo do universo, todos nós temos o direito natural, como você falou. Todos temos esse direito natural. E Saint Germain fala que esse decreto é o mais poderoso que existe, por quê? Porque nós mesmos que abrimos ou fechamos a nossa porta para receber o que é nosso por direito, que é toda a abundância. Então, quando eu visualizo esse rio dourado passando, eu visualizo as palavras amor, alegria, prosperidade, abundância, fartura e tudo de bom que está nesse fluxo. Aí eu dou o comando. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que... 3 vezes. Fala 3 vezes e aí você visualiza, você abriu, deu comando. Visualiza o fluxo entrando pelo alto da sua cabeça, inundando todo o seu ser. Enquanto ele vai inundando você, visualiza uma radiação dourada saindo. Essa radiação ela vai ativar, ela vai ficar ativada ao teu redor.
como um ímã atraindo prosperidade. E aí, para a gente misturar um pouco, que ativar e potencializar mais ainda, uso o 520. 520. 520. 520. Isso. Isso. Pode colocar. 520. Mas eu vou deixar o link da sua prática lá depois também nos stories, tá, gente? E depois vocês vão voltar amanhã para contar pra gente o que vocês sentiram hoje à noite. Porque eu gosto de deixar essas práticas, principalmente porque se você tá aqui, se você tá assistindo isso aqui, é porque você tá buscando isso. E se você estiver aberto para receber tudo que a gente trouxe e foi falado aqui, pode ser a resposta do questionamento que você estava falando desde tempos e tempos. Porque a resposta ela está em um instante, em um estalo. E olha, antes do fluxo dourado, e a gente usa muito a luz dourada do Criador, e quero deixar aqui aberto o convite, né? Vou deixar sua prática nos stories, vou deixar os links, tudo certinho, para todo mundo. Tem gente que chegou agora aqui, chegou atrasado, hein? Chegou atrasadinho aqui. O que é o 520? É o dinheiro inesperado. Tem gente que os magos estão perguntando o que são esses códigos aqui. Ai, e Diego, mostra o seu livro, porque, olha, o livro do Diego, dos códigos, é a Bíblia do Grabovoi do Brasil. Gente, super completo. Conheça esse livro. O meu marido está lendo junto comigo. Porque, assim, tem que conhecer, tem que... A pessoa quer saber, não vai só assistir vídeo, né? Não. Tem uma obra aí, que é uma obra séria, que o Diego fez. Mostra aí, Diego, fala você. Quem quiser saber como usar os códigos... Mas eu tenho uma dica... Lógico, o livro, ele é quase que um pedacinho que a pessoa vai poder levar de mim para casa. Mas eu tenho uma dica para você. Principalmente que tem muitas pessoas aqui que não tem uma livraria, não podem comprar online, e estão aqui nessa live. Presta atenção. Olha só. Tá vendo esse livro aqui? Semana que vem, segunda-feira, dia 19, vai começar uma imersão. A gente chama de maratona Grabovoi Sem Segredos. Então vão ser 5 dias de aula. Ou seja, eu vou trazendo esse universo dos códigos e guiando vocês todos os dias com práticas diárias. Por que eu gosto de falar, Mai? Que quando eu comecei lá em 2015, eu comecei me aprofundando nos códigos, porque eu fiquei obcecado por isso. Legal. Só que, como você e como eu, chega um momento que parece que aquela fonte ali não tem mais o que você aprender. E você precisa buscar novas informações. Você precisa buscar fechar algumas portas que estão abertas. Que, por exemplo, quando eu comecei lá, eu queria entender por que será que essas sequências, que esses códigos, eles funcionam tão rápido? Uhum. E aí foi busca, né, de outras obras da antiguidade, da ciência oculta, inclusive do Quadrivium, que está lá em casa, que eu estou reestudando para a própria maratona, que é a origem dos números, o porquê que o número sempre fascinou a humanidade como um todo, que ele vai muito além da simples contagem, né? Toda a arte, toda a criação tem essa base. Eu gosto de falar que o número, ele você que é a maga, Mai, o número é o elemental oculto de toda a criação. Exato. A gente conhece os 4 elementos, né? Fogo, a terra, a água e o ar. Só e que o quinto, que é o espírito, que é o ser humano atuando nele. Em magia, que é o pentagrama, ele representa a unificação desses 4 elementos com o espírito do homem, do ser humano. E eu tenho alguns, como que eu posso falar? Pergaminhos antigos, desses estudos antigos, que com esse pentagrama existe a referência desse elemento oculto. Além do 5º elemento, que é a base da criação, que é o número. Ou seja, que o número criou todo o padrão dessa criação, do espírito, da água, da terra, do ar.
de Sim. tudo que rodeia e que permeia a criação. E isso foi me fascinando. Então, quando eu falo para vocês, o que eu trago numa maratona como essa? É justamente essa forma certa de pensar. Não apenas ficar repetindo aleatoriamente número, porque código por código Sim. vai ter um monte de código no YouTube, vai ter um monte de código no Google. Mas o que eu quero é que vocês realmente entendam, já que você me deu esse título de mago, agora eu sou o mago galáctico de códigos. Você Eu quero, é! eu quero que vocês entendam o poder por trás do que vocês têm na mão. Porque quando vocês entendem o poder, independente de onde vocês estiverem, vocês vão conseguir pegar a varinha e ativar. Ou seja, a origem dos códigos, como que tudo isso começou, como que eu realmente posso estar fazendo. Tem muita gente que me escreve assim, Diego, eu comecei a fazer, só que depois parou de dar certo. Eu fiz uma vez, deu certo, outra vez não deu certo. Ou seja, tudo isso eu fui mapeando nesses 5 anos. E acredito que você também, estudando todas essas obras, Sim. você foi vendo, fala, puxa, isso está acontecendo por causa disso. E a gente, quando está ali na frente e tem contatos com muitos alunos, a gente começa a enxergar esses padrões. E aí, Diego, e aí, o que acontece? Você, por exemplo, eu tenho certeza que em nenhum lugar do mundo a pessoa vai aprender o Kybalion, a sua escola da alquimia, como você ensina. Porque isso é único, é a sua arte. E assim como também os códigos de Grabovoi. Não deve ter muita gente que sempre estudou o Kybalion por aí? Muita gente, Sim. muito antigo. Mas o que acontece? Quando vocês, centelhas, estão aqui conectados, quando a gente está conectado aqui, é exatamente o que vocês estão buscando. E aí vocês têm que se abrir para essa contagem do universo, ficar atento, fazer a prática que a Mai já deu a dica aqui, da prosperidade. Depois a gente deixa o arrasta aqui para cima, para que as pessoas realmente tenham resultados. Porque quanto mais pessoas tendo resultados, a gente sabe que aquelas pessoas que tiveram aquele seu primeiro resultado vão transbordar para outras pessoas perto delas, pessoas que elas amam. Acho que você deve receber muitos relatos assim, não deve? Sim. A gente recebe muitos relatos de que deu certo, que compartilhou com outras pessoas, a outra pessoa fez e deu certo também. A gente recebe, é muito bom, sabe? Porque isso mostra que depende de cada um de nós aplicar o conhecimento na prática, né? Eu gosto do seu Grabovoi na prática. É na prática mesmo. E aplicar na prática não é assistir uma live, eu vou ficar falando 5, 2, 0 e sem saber, né? Como você falou. É na prática mesmo, é você conhecer, ter constância e aplicar. Então, com certeza. E antes de eu me despedir de você, eu quero agradecer imensamente. Tem muita gente que não sabe que vocês chegaram hoje, não foi? Você chegou hoje de viagem? Cheguei hoje de manhã aqui em Hoje, Brasília. nessa correria, você conseguiu separar essa hora incrível para a gente passar aqui junto. Eu deixo aqui minha gratidão infinita para você, para o Elcio, pela sua disponibilidade. Um beijo no coração de vocês. Vocês são incríveis e a cada dia que passa eu só me impressiono mais e assim eu sinto uma gratidão muito grande de ter conhecido vocês pessoalmente agora. Então eu quero deixar agora a palavra com você, para você se despedir dessa galera linda. Fica aqui o meu beijo para você. Ah, recebemos aqui, ó. Vou até mostrar aqui ele aqui, ó. Ele nem queria aparecer, ó. Olha ele ali, ó. Ô, Tudo bonitão! bom, meu amigo? Tudo bom? Um beijo, Elcinho. Beijo do seu coração. Um abraço. Ah, eles se deram muito bem. Diego, muito obrigada. Eu que agradeço
porque eu sou fascinada por esse assunto maravilhoso. A geometria sagrada, né? Já estuda os números. Os números estão em tudo, gente, em tudo mesmo. Alquimia pura, né? Os números. E eu quero deixar o convite para as centelhas que querem aprender mais sobre como usar os códigos, vai participar da maratona, que vão ser as 5 aulas gratuitas. Inclusive, eu vou participar, Diego. Vou assistir, viu? Porque eu quero. Olha aí, eu já até dei a dica, gente. Usa o 520, mas não é só 520, tem o resto do número, né, Diego? Olha, o 520 é o dinheiro inesperado, mas tá. Os outros segredos a gente vai liberando. Vai revelar. Porque Grabovoi sem segredos. Porque Tá a gente pega todo mundo no primeiro dia e faz o seguinte. Tudo que você viu ou ouviu de Grabovoi, acaba hoje. Esquece. Eu gosto de apertar um reset. Legal. E começar do zero nessa jornada incrível. E tem algumas surpresas, sim. Fiquem ligados. Olha aí, gente. E como é que faz para se tem que se inscrever? Como é que faz? Por quê? Na verdade, a maratona Grabovoi Sem Segredos, ela acontece lá no canal do YouTube. Só que por que a pessoa tem que se inscrever? Tem que ir lá, vai no perfil e clica no link da bio, ou pede por direct, tá, gente? Se estiver vendo, não sei o que é link da bio, não tem problema. Pede no direct, a gente manda o link para você. Por que você precisa se cadastrar? Porque você vai colocar o seu e-mail. E durante a maratona, a gente vai mandar vários presentes, porque cada dia tem uma prática, tem dia que tem áudio que eu gravei, e lógico, a maratona, ela é ao vivo. Então, todo mundo que participa ao vivo ganha presentes exclusivos, porque vão ter sempre ali que vão liberando áudio, vai liberando material. E esse material a gente manda por e-mail e também manda lá no grupo do Telegram e manda também nos grupos do WhatsApp. Então, quando você coloca o seu e-mail, depois você coloca o e-mail que você usa, tá, gente? Não adianta colocar o ABC, arroba lá, aí você vai mesmo. E aí você entra no grupo do WhatsApp, depois você entra no Telegram, para que você realmente não perca nada. Não perde nada. Porque chega no primeiro dia, eu falo, Diego, não recebi meu e-book. Inclusive, o primeiro e-mail que já vai um e-book com alguns códigos. Que legal! Olha, até eu já vou me inscrever, porque eu quero aprender mais sobre isso. Só que tem uma coisa aqui que eu acabei de lembrar, deixa eu até ver aqui. Durante a maratona... tá aqui, peraí. Surpresa! O homem gosta de fazer surpresa pra gente. Inclusive, tem uma separada aqui para vocês, tá? Durante a maratona, para quem tá ao vivo, vão tendo alguns sorteios. Olha só, gente, tá vendo? Quem sai antes do fim? Vão ter sorteios, que eu não vou falar do que vai ter. Já quero essa caneca aí. 520 ativado. Vão ter alguns sorteios, tá? Mas só para quem vai estar ao vivo, gente. Quem não tá ao vivo é porque tem outras prioridades e tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Uma outra oportunidade. A pessoa tá ao vivo. Mas quem tiver ao vivo, eu não quero nem dar spoiler. Porque a gente tem uma semana intensa pela frente. Porque hoje você abriu com chave de ouro. Amanhã a gente tem a Raquel Quartiero, que a gente vai falar sobre como você ativa o corpo dos sonhos. A Raquel tem todas as dicas para você aí ter essa ativação. Sabe quem mais vai estar com a gente? Bruno Gimenez. Você gosta do Bruno, Mai? Adoro! O Bruno é o mago da prosperidade. O mago da prosperidade. Eu tenho um outro amigo, Mai, que ele chama o Tsuá. Diferente o nome dele. Não. Tem uma audiência incrível e ele fala muito sobre relacionamento. E eu quis fazer essa identidade dele. E sabe quem que vai estar comigo no sábado? Quem? É Ativando a Sua Mente Magnética. Dona Avni Sass. Conhece ela? Uau, conheço. Inclusive, ontem, lá no aeroporto de Porto Alegre, eu vi um livro maravilhoso que eu já indiquei em uma live. O livro que eu gosto muito, O Poder dos Mantras. Adoro esse livro também. Esse livro é maravilhoso. Eu vi o livro dela lá.
E olha, Mai, tipo, não tem palavras, Elson, não tem como ter incrível esse sucesso. Eu tô honrado de ser condecorado como mago agora aqui também. Já Tá? é. Já tinha sido lá e agora aqui condecorado na frente de toda essa audiência. Um beijo no coração de vocês. Bom descanso e gratidão pelo tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui comigo nesse dia tão corrido. Sei que você, toda a equipe aí, né? Aqui também, só que os meus são um pouco maiores, tem um de 21, um de 11, tá? E aí tem uma equipe aí e ó, gratidão infinita mesmo. Um beijo no coração de vocês. Eu que agradeço muito, gratidão às centelhas, gratidão aos magos do Grabovoi, dos códigos, né? Você é o mago mor e quem pratica vira mago também, né? Dos códigos. Todos. Gente, não se desesperem. Assim que sair essa live, eu vou colocar o link da prática para vocês fazerem hoje já, o perfil da Mai, tudo lindo para vocês. Mai, um beijo no seu coração, linda. E ó, já tô chegando aí, viu? Já falei pro Elcio já separar tudo pra gente aí. Ai, vamos gravar junto. Isso. Tchau, gente. Beijo pra Avni também, para as crianças. Beijo, centelhas.